Formação da identidade nacional brasileira, histórias oficiais e histórias omitidas. Esses são os integrantes. A independência foi decorrente de um processo de construção histórica, como em diversos outros países. Iniciou após a independência em 1822. O processo de constituição da identidade nacional ganhou um impulso maior depois que Getúlio Vargas chegou ao poder. Diante disso, pode-se perceber que a construção da identidade, para além de um processo cultural, era também um processo político. A independência do Brasil, proclamada em 1822, foi fundamental para construir uma identidade nacional do país. Por conta do país se tornar independente, ele criou novos símbolos, por exemplo, o hino nacional e também a bandeira. Os portugueses que aqui estavam antes da independência, eles também tiveram uma importância no processo de miscigenação e também nos elementos culturais que eles deixaram aqui no Brasil. Vou falar agora um pouquinho sobre os processos importantes, e o primeiro é sobre a mestiçagem. A história oficial é que a mestiçagem ela é frequentemente celebrada como um símbolo de diversidade e harmonia racial no Brasil. O segundo tópico é sobre a escravidão, e ela é abordada principalmente em termos da sua importância econômica para o desenvolvimento do Brasil colonial. Do impacto duradouro da escravidão nas desigualdades sociais contemporâneas, e eles não são suficientes discutidos. O terceiro tópico é sobre a imigração. E a imigração europeia, ela é apresentada como um fator crucial para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil. E ela é a contribuição de imigrantes de outras regiões, como da Ásia, Oriente Médio, enfim, entre outros. O quarto tópico é sobre a urbanização e industrialização. E basicamente eles são vistos como sinais de, vamos dizer, modernização e processo. Que meio que são as desigualdades sociais que surgiram com o crescimento urbano, incluindo as favelizações e exclusão social, que são muitas vezes omitidas. O quinto tópico são os movimentos sociais, e eles são como a luta pelos direitos civis, que são reconhecidas em algumas narrativas, mas frequentemente sem profundidade, não vai muito além. O sexto é a cultura popular, que são os elementos da cultura popular, como as festas e as tradições, que são valorizadas como parte da identidade nacional, como, por exemplo, o futebol, enfim, essas festas, esses esportes. E o sétimo e último é o nacionalismo, que ele é frequentemente apresentado como um sentimento que é meio que positivo e que unifica o país. Agora eu vou falar sobre os períodos importantes. O primeiro período importante foi o período colonial, que foi o início de tudo. Foi onde os portugueses chegaram ao Brasil e começaram a misturar suas culturas com as culturas dos indígenas e depois com a dos africanos. A criação de fazendas e a utilização da mão de obra escravizada também marcaram muito esse período. Em seguida veio o período imperial, que foi onde o Brasil se tornou independente de Portugal, como foi dito no início, e a família real portuguesa se mudou para cá. Durante todo esse período, foram criados os símbolos nacionais, como a bandeira, o hino, que ajudaram a fortalecer o sentimento de pertencimento a uma nação, como o João disse no início. Em seguida, ocorreu o período de República. Com a proclamação da República, o Brasil passou por grandes mudanças, a industrialização, a urbanização e a chegada de imigrantes de diversas partes do mundo contribuíram para a formação de uma sociedade mais diversa e complexa que a sociedade brasileira. As histórias oficiais geralmente são ensinadas nas escolas e divulgadas em livros, e tende a enfatizar a união do povo brasileiro, que é a ideia de que somos um povo unido e miscigenado. Os heróis nacionais, personagens como Tiradentes, Pedro I e Getúlio Vargas. O progresso de desenvolvimento, que costuma destacar o desenvolvimento econômico do Brasil, e a democracia, que é importante para a sociedade, e as eleições são vistas como um mecanismo essencial para a participação política. Essas histórias tendem a simplificar e idealizar o passado.
Bom, eu vou falar sobre as histórias omitidas. As histórias omitidas do Brasil, elas incluem a escravidão, que mudou a desigualdade social, e o racismo estrutural, com africanos e indígenas explorados em condições desumanas. Os povos indígenas enfrentaram violência, genocídios e perda de terras desde a colonização. Após a abolição, ex-escravizados e comunidades quilombolas continuaram marginalizando. Revoltas como a de Canudos expuseram tensões regionais e regimes autoritários, como a ditadura militar, intensificaram a reflexão política e social. Esse evento revelam a complexidade da história brasileira e seus reflexos na sociedade atual. Conhecer tanto as histórias oficiais quanto as omitidas é essencial para a gente poder compreender plenamente o nosso passado e para a gente poder entender o que isso muda no nosso presente. Ela possui alguns impactos importantes, como, por exemplo, compreender o presente. As narrativas históricas, elas moldam a forma como a gente enxerga o nosso mundo atual. E a versão oficial, muitas vezes, ela é contada pelos vencedores ou pelas elites e pode até ignorar a experiência de grupos marginalizados, ou seja, das minorias. E ao integrar essas histórias omitidas, a gente consegue entender como desigualdade, preconceito e estrutura de poder se formaram e persistem até hoje na nossa sociedade. Isso nos permite identificar as raízes de problemas sociais e buscar soluções mais justas. Outro ponto também é valorizar a diversidade. As histórias omitidas, elas geralmente pertencem às minorias, ou seja, aos povos indígenas, às comunidades negras, às mulheres ou até aos trabalhadores, ou outros grupos também que foram historicamente silenciados. Quando a gente conhece essas histórias, a gente aprende sobre as contribuições desse grupo para formar a nossa sociedade e reconhecemos a sua importância. Isso acaba promovendo a empatia e o respeito pela diversidade cultural e social e histórica, que reforça a ideia de que todas as vozes têm valor. Terceiro ponto é que ela combate o preconceito. Então, ignorar as histórias omitidas perpetua estereótipos e discriminações, enquanto estudá-las nos ajuda a desconstruir preconceitos. Por exemplo, conhecer a luta dos movimentos negros ou feministas revela a injustiça de estruturas racistas e patriarcais, incentivando uma visão mais igualitária. Esse conhecimento questiona narrativas que naturalizam a opressão e promove mudanças de mentalidade e comportamento. O quarto e último tópico é que ele fortalece a democracia. Então, uma sociedade democrática, ela depende de cidadãos que são informados, que entendem as suas origens, os seus desafios, e conhecer histórias completas e diversas ajuda a combater narrativas únicas que podem ser usadas para manipular ou justificar autoritarismo. Além disso, o nosso reconhecimento das lutas por direitos e igualdade inspira a participação ativa na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, estudar histórias oficiais e omitidas não é apenas um ato de justiça histórica, mas também um passo essencial para construir um presente mais consciente e um futuro mais igualitário. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre o desfecho, né? A gente tem que a identidade nacional brasileira, ela também pode ser considerada um quebra-cabeça, porque a todo momento ela está ali passando por um momento de construção. E quando fala de quebra-cabeça tem as peças, e essas peças a gente pode ter que são as culturas que essa identidade sofre. Ela também nasce geralmente de um povo indígena que já habitava no território e dos imigrantes de várias partes do mundo. Essa identidade não é algo fixo, mas ela pode ser considerada um processo evolutivo. E aí, conforme essas peças vão se encaixando nesse quebra-cabeça, né? A gente tem que ela vai ser um processo que vai refletir a história futura do Brasil, né? A gente tem que os atos, os costumes, as culturas, elas vão ser modificadas, mas as peças nunca vão se desencaixar. Essa é a palavra. Vamos sofrer alterações, mas mesmo assim uma sempre vai conseguir encaixar na outra até fechar esse quebra-cabeça. E aí a gente traz para a transformação do Brasil.